Fala galera, fala turma, um vídeo aqui com questões sobre o Estatuto da Universidade de Brasília. A Fundação Universidade de Brasília abre seleção, concurso público, são diversas inúmeras vagas. Você está estudando para o concurso público da Universidade de Brasília? Escreva nos comentários, neste vídeo, 10 questões no estilo da banca CESP, Sebrasp. Tá bom? Vamos lá? Primeira questão. De acordo com o Estatuto da UNB, é correto afirmar que a administração superior da Universidade de Brasília tem como órgãos deliberativos, normativos e consultivos o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho Comunitário. Tá aí. Questão idêntica ao que a banca costuma cobrar, CESP e Sebrasp. Certo ou errado? Se você assinala certo ou se você assinala errado e você acerta a questão, você ganha um ponto. Você erra a questão, turma, galera, atenção, você perde um ponto. Independentemente de sua resposta. Você colocou certo, você colocou errado. O gabarito está lá, a resposta é tal. Se a sua resposta for igual à do gabarito, você ganhou um ponto. Sua resposta for diferente da do gabarito, você perde um ponto. E aí, esta primeira questão, são 10 aqui no vídeo. Certo ou errado? Identificou algum erro? Porque você lê a questão de acordo com o estatuto e o que está entre aspas é algo que está ou estaria, deveria estar no Estatuto da Universidade de Brasília. Se tudo estiver corretinho, sem mudanças, sem alterações, realmente seria certo. Se houver alguma modificação, então a resposta seria errado. E olha, a fundamentação direto do Estatuto, no capítulo 3 da Administração Superior, artigo 11. A Administração Superior da UNB tem como órgãos deliberativos, normativos e consultivos o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Administração, turma. Conselho de Administração. Lá na questão, nós vimos que estava escrito Conselho Comunitário e não. O Conselho Comunitário, ele é órgão consultivo, tão e somente consultivo. Ele não é deliberativo, ele não é normativo. E existe como órgão executivo na Universidade de Brasília a reitoria. Percebam, Conselho Comunitário é órgão consultivo. A questão falava de órgãos deliberativos, normativos e consultivos, que são 3. Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de Administração, galera. Por isso que a resposta para a questão é errado. O ensino na Universidade de Brasília é ministrado em cursos de graduação, de pós-graduação, de extensão e de pesquisa e de inovação. Fábio, esta tá fácil. Faz até sentido. Opa, tem uma universidade, existem lá cursos de graduação, de pós, de extensão, existe pesquisa e inovação. Vou marcar certo e só alegria. Se você pensou assim, talvez porque o estudo ainda esteja incipiente, você não notou que banca de concurso público, especialmente a CESP, nesse modelo de questão, ela pode alterar algo que está escrito na legislação, no caso da alteração, ou ela suprime algo, ou ela acrescenta algo. E será que a resposta seria certa, galera? Olha aquele cuidado que você precisa ter. Mas, de fato, e vou trazer a fundamentação, a resposta é errado. Fábio, como assim, Fábio? Não tem isso aqui, ó, no Estatuto da UNB. Quer a prova? Olha aqui. Artigo 45. O ensino na Universidade de Brasília é ministrado em cursos de curso de graduação, curso de pós-graduação, curso de extensão. Observe, na questão falava de cursos de pesquisa e de inovação. É
Cuidado que você precisa ter, galera. Não importa que algo faça sentido. Opa, isso fez sentido. Você precisa saber. Está lá, escrito, redigido, expresso? Não estava pesquisa e inovação aqui. Percebam, 3 itens, 3 incisos. E aqui falava de 5, graduação, 1, pós, 2, extensão, 3, de pesquisa, 4, de inovação, 5. Errado, tá bom? Outra questão, os cursos de pós são abertos a candidatos que preencham os requisitos estabelecidos pelo Conselho Universitário. Muito interessante que qualquer regimento ou estatuto de universidade fala sobre competências, atribuições, exigências, requisitos de conselhos. Por exemplo, o Conselho Universitário. Existe na Unesp, existe na Unespar e, claro, na UNB. Mas o cuidado que você deve ter é o Conselho Universitário que estipulou requisitos que devem ser preenchidos para candidatos aos cursos de pós-graduação? Certo ou errado? É isso que você precisa tomar cuidado, galera. Questão curtinha. Na hora da prova você tem que se perguntar: é o Conselho Universitário ou seria outro conselho? Vamos à fundamentação? Os cursos de pós-graduação são abertos a candidatos que preencham os requisitos estabelecidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Turminha, galerinha, estamos quase na metade do vídeo. Que tal? Tá legal? Deixa um like e inscreva-se no canal para mais vídeos como estes. Olha aqui, turma. Você teria acertado esta questão ou não? A resposta é errado, não é o Conselho Universitário. É o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. A Universidade de Brasília observará em todas as instâncias deliberativas, entre os princípios elencados no artigo 8º do Estatuto da UNB, as condições de manutenção e de perda do direito de representação. Certo ou errado? Fábio, estamos lendo aqui juntos esta questão e não fez o menor sentido. Condições de manutenção e de perda do direito de representação. Mas que representação? Como assim manutenção? Como assim perda? Não entendi nada. Ainda fala de artigo 8º, eu tenho que saber decorar os artigos. Não, galera. Na prova do concurso público, pode ser que a banca, na hora de elaborar a questão, ela mencione um artigo simplesmente para dizer: olha, eu tirei lá do artigo 8º, só para dizer: olha, eu tirei lá de um artigo do Estatuto, algo que está aqui, e eu quero saber se você fala para mim. É certo ou errado? Tudo que você lê aqui. E aí, princípios, instâncias deliberativas? O que é deliberativo? É de decidir. Instância que decide. E aí? Certo ou errado? Lembre-se, se você marcar uma resposta e ela estiver correta, você ganhou um ponto. Você marca uma resposta e ela estiver errada, galera, você perdeu um ponto. Que tal? Vamos aqui, ó. Artigo 8º do Estatuto. A Universidade de Brasília observará em todas as instâncias deliberativas os seguintes princípios. 1, 2, 3, 4, 5. 5 princípios, sendo que o quinto, inciso 5º do artigo 8º, fala sobre condições de manutenção e de perda do direito da representação. É o que está aqui, ó. Condições de manutenção e de perda do direito de representação. Por isso que para esta questão, resposta certo. Vamos lá? As unidades acadêmicas têm como órgão máximo deliberativo e de recurso, em matéria administrativa e acadêmica, o Conselho Universitário e como órgão executivo a direção. Bem legal esta questão, turma. Olha, você sabe que em faculdades, em institutos, instituições de ensino superior, nas universidades, existem órgãos como se fossem os legislativos, Conselho Universitário, por exemplo, congregação, entre outros. E órgãos como se fossem executivos. E são sim, como está escrito aqui. Existe uma diretoria ou direção de uma faculdade, existe a reitoria de toda uma universidade. E é isso que cobra, são esses conhecimentos cobrados nesta questão. Então, as unidades acadêmicas têm como órgão deliberativo e de recurso, em matéria administrativa acadêmica, o Conselho Universitário. Fábio falou em órgão máximo deliberativo, é o Conselho Universitário. Na Universidade de Brasília,
órgão ou instância máxima da UNB, Conselho Universitário. Você associou, pensou, marcou certo e errou. Sim, galera, você errou, porque aqui não fala de toda a universidade, mas se refere a uma unidade acadêmica, como se fosse uma faculdade. Tem a faculdade na cidade X. Ela é a unidade acadêmica da cidade X. Naquela unidade acadêmica, eu tenho como órgão executivo a direção, o diretor e o vice-diretor dessa faculdade, dessa unidade acadêmica. Mas, o que eu tenho como órgão legislativo? Eu tenho conselho, galera. Conselho de instituto ou conselho de faculdade. Por que de instituto ou de faculdade? Porque uma unidade acadêmica da UNB, ela pode ser uma faculdade ou uma unidade acadêmica da UNB, ela pode ser um instituto. Se for um instituto, tem o conselho do instituto. Se for uma faculdade, tem o conselho da faculdade. E o órgão executivo é a direção ou a diretoria dessa unidade acadêmica, que é um instituto ou uma faculdade. Por isso que para a resposta aqui, realmente, galera, não é certo. Olha que loucura. Errado. Tá bom? Porque não é conselho universitário. Olha como precisa ter cuidado, galera. O Fábio já marcava aqui certo e teria perdido um ponto. Vamos lá? Aos órgãos complementares competem as atividades de caráter cultural, artístico, científico, tecnológico e de prestação de serviço à comunidade, com finalidades específicas ou multidisciplinares. Você olha, uma questão dessa faz todo o sentido, pelo menos. Inclusive aqui no canal existe o vídeo com a audioleitura. Você pode ouvir repetidas vezes o Estatuto da UNB para que você assimile o conteúdo. E esta questão, galera, são os órgãos complementares que têm a competência de atividades de caráter cultural, etc. É isso que está lá no Estatuto da Universidade de Brasília? Fábio, faz muito sentido. E eu acho que sim, vou marcar certo. Você não pode achar, galera. Estiver na dúvida, deixe em branco, galera, turma, para não perder um ponto, caso erre a questão. Vamos ver que realmente está errado? Como assim, Fábio? Olha aqui. No capítulo 5 do Estatuto, fala dos órgãos complementares, mas fala dos centros. Os centros é que têm competência, ou aos centros competem as atividades de caráter cultural, artístico, científico. Olha aqui, galera, tudo que você lê no artigo 42 e o que está aqui na questão, ela fala de órgãos complementares? Nananina não. Aos centros competem as atividades. Percebe uma questão dessa? Muita coisa escrita. Única coisa aqui que foi modificado não são os órgãos complementares, mas os centros. Por quê? Competências dos órgãos complementares são outras, galera. Olha aqui. Aos órgãos complementares competem atividades de caráter permanente de apoio necessárias ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Esta questão é a típica pegadinha que derruba muito candidato, muita candidata. Tá bom? Outra questão. De acordo com o artigo 46 do Estatuto, os cursos de graduação têm como objetivo a formação de profissionais para o exercício de atividades que demandem estudos superiores. Fábio, também é uma redação simples, parece, se bem que eu não entendo muito essa coisa de demanda. Atividades que exijam, galera, estudos superiores, ou que prescindam, não, que necessitem sim, não pode prescindir, necessitam de estudos superiores. Por quê? Às vezes a pessoa tem um ofício, um trabalho, e ela não precisa de um diploma nem de estudos superiores para exercer esse ofício, esse trabalho, que é digno. Mas para outras atividades, por exemplo, um médico, não há como um médico exercer essa atividade da medicina sem um estudo superior. Então, a medicina ela é exigida. Ao profissional liberal que exercerá a medicina, são demandados, exigidos estudos superiores em medicina. Tudo bem? Isso. Tá certo ou tá errado? Tem que ter certeza, galera. E sim, está certo porque está no artigo 46 do Estatuto. Olha aqui. O que você lê aqui é o que está realmente ipsis literis lá no enunciado da questão.
Outra questão, o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Administração podem criar comissões especiais deliberativas para estudos, assessoramento ou coordenação de assuntos específicos. E aí, talvez uma das questões mais difíceis. Vamos lá? Certo ou errado? Vamos à fundamentação? Olha aqui, galera. Como eu disse para vocês, banca de concurso. Ou ela aumenta alguma coisa ou ela retira alguma coisa. Olha o destaque aqui na palavra não, no advérbio de negação não. Ao Conselho Universitário, ou melhor, o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Administração, eles podem criar comissões especiais? Ok, mas elas são não deliberativas, elas não decidem para estudos, assessoramento ou coordenação. Galera, turma, galera. Fala para mim, essa você teria acertado? Olha aqui, galera. Deliberativas? Não. Faltou aqui a palavra, galera. Não deliberativas. Percebem? Cadê o não aqui, ó? Não deliberativas. Observem. Olha aqui. Não deliberativas. Outra questão. A Universidade de Brasília goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, em conformidade com a Constituição Federal. Até rimou, né, galera? E aí? Tá fácil? Tá difícil? Quantas questões neste vídeo você acertou? Isso aqui, está lá no Estatuto da Universidade de Brasília? Certo ou errado? Fábio, não tenho certeza, vou deixar em branco. Ok. Fábio, eu tenho certeza que é errado. Será? Está de fato no Estatuto da UNB, artigo 2º, tudo em destaque na cor azul, é o que você via aqui na questão, elaborada no modelo CESP-SEBRASP, por isso que a resposta é certo. A Universidade de Brasília goza de autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial, em conformidade com a Constituição Federal. Resolvemos 10 questões neste vídeo. Galera, turma, galera. Valeu o vídeo? Se valeu, deixa um like, um joinha, inscreva-se. E agradeço a sua audiência, a sua paciência, desejando que você tenha bons estudos e rume até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma.